Super Mundial de Clubes. Está definido os grupos do Super Mundial de Clube 2025. Será disputado entre os dias 15 e 13 de julho nos Estados Unidos. E o Flamengo já tem seus adversários definidos, assim como os demais times brasileiros que estão nesse Super Mundial de Clubes. Falando também sobre a reta final do Brasileirão, que aconteceu nos últimos jogos do Flamengo, uma análise geral sobre o time do Felipe Luiz e também falando sobre a despedida dele, Gabriel Barbosa, Gabigol, que fez história no Mengão, está se despedindo no próximo final de semana em jogo de despedida que, olha, promete muito, hein? Vamos lá, vamos que vamos. Aqui é Mengão em Foco. Já peço que você siga o nosso podcast. Caso acompanhe através do YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho. E vamos falar de Mundial de Clubes. Primeiramente, me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jesus Souza, pode chamar de Jesus. E aqui é o seu canal, seu podcast Mengão em Foco, falando de Mengão queridão. E olha, nesse dia 5, nesta quinta-feira, dia 5, foi realizado o sorteio do Mundial de Clubes 2025, né? Que a gente está chamando de Super Mundial, que é um formato parecido com o formato de Copa do Mundo. Vai ser realizado nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho desse próximo ano, e as chaves já foram definidas. São aí 8 grupos aí concorrendo, né, jogando ali, que vão jogar entre si, e vai ser da seguinte maneira: cada grupo classificam dois, são dois classificados de cada grupo, e um grupo, né? Os classificados de um grupo enfrentam os classificados de outro. Aquela mesma coisa parecida com Copa do Mundo. Por exemplo, grupo A, os dois primeiros colocados enfrentam os dois do grupo B, sendo que muito parecido também com o Libertadores, né? Grupo A, o primeiro colocado do grupo A vai enfrentar o segundo colocado do grupo B, assim como o segundo colocado do grupo B vai enfrentar o primeiro colocado do grupo A, né? E vice-versa. Então, é esse formato, é esse tipo de disputa, né, do Mundial, a partir do momento que são classificados. Dois de cada grupo vão se enfrentar em uma oitavas de finais. E já foram definidos todos os grupos. Os grupos seguintes: o grupo A, Palmeiras, Porto, Al-Ahly e o Inter Miami, o time de Lionel Messi. Grupo B, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e o Seattle Sounders dos Estados Unidos. Grupo C, atenção no grupo C, hein? Esse grupo aqui pode definir quem vai enfrentar o Flamengo, claro, caso o Flamengo passe para a próxima fase do Mundial. Grupo C, Bayern de Munique, Auckland City, da Nova Zelândia, Boca Juniors da Argentina e o Benfica de Portugal. E o grupo D, hein? Grupo D é o grupo do Mengão queridão. Flamengo, Esperance de Tunísia, que vai ser inclusive o jogo de estreia do Flamengo, time da Tunísia. O Chelsea da Inglaterra, olha só, Chelsea da Inglaterra vai ser pedreira no grupo do Flamengo. E o León do México. No grupo E, River Plate da Argentina, Urawa Red Diamonds do Japão, Monterrey do México e Inter de Milão da Itália. Já o grupo F, Fluminense, Borussia Dortmund da Alemanha, Ulsan da Coreia e o Mamelodi Sundowns, que é da África, né, que é do continente africano, representando o continente africano. Grupo G, Manchester City, que é da Inglaterra, o Wydad Casablanca, né, do Marrocos, o Wydad Casablanca, Marrocos, o Al Ain dos Estados Unidos e a Juventus da Itália. O grupo H, Real Madrid da Espanha, Al Hilal o time saudita, da Arábia Saudita, o Pachuca, né, do México e o RB Salzburg não sei se é da Áustria, né? Bem, estou por fora aqui, mas é o que está aqui dizendo aqui eu estou lendo para você aqui os grupos que vão participar desse campeonato, desse Mundial diferenciado que vai ser o Super Mundial. Vamos até falar no grupo do Flamengo, né? O grupo do Flamengo que vai ter o Esperance de Tunísia, né, que é da Tunísia, o Chelsea da Inglaterra e o León do México. Bem, pessoal, fazendo aqui uma análise rápida, é claro que a gente pode tirar um outro momento, certamente vamos fazer isso, porque nesse momento aqui, como a gente está já em final de temporada do Flamengo, a gente vai falar mais um pouco sobre esse final de temporada, vamos falar um pouco mais também sobre a despedida do Gabigol e tudo. Mas depois, né, que a gente vai ter um tempão aí sem Flamengo jogando, a gente certamente vai trazer muitos assuntos, vai ter eleição agora no dia 9 de dezembro, eleições para presidente do Flamengo, vamos falar sobre política do Flamengo, falar sobre as expectativas para o Mundial,
pros campeonatos do ano que vem, enfim, fazer várias projeções, questão de mercado da bola, tudo isso a gente vai falar durante esse período que o Flamengo não estiver jogando. Mas nesse momento vamos nos ater que falar rapidamente sobre o grupo D, né? Falar que de maneira rápida, a gente vai falar depois de maneira mais aprofundada sobre isso no decorrer dos dias. Bem, pessoal, o grupo D do Flamengo, o time que eu diria que é o mais difícil aqui, em teoria, claro que ainda faltam aí 6 meses, né? Pouco mais de 6 meses, pouco mais de 6 meses faltando aí pro Mundial. Não dá pra gente projetar nada agora porque ainda vai ter muita coisa, né? Europa vai estar em final de temporada em julho. Já a gente vai estar aqui já no início da temporada, que vai ser em janeiro, temporada diferente. Quem joga na Europa, por exemplo, final de temporada é em junho, julho. E no Brasil, quem joga no Brasil é início de temporada, né? Janeiro em diante, né? Janeiro até junho é início de temporada. E o Flamengo tem como principal adversário, na minha concepção, né, a gente analisando bem o futebol mundial, principalmente o futebol da Premier League, é o Chelsea. Certamente o Chelsea é um dos times que é um time mais difícil que o Flamengo vai enfrentar. Depois a gente vai fazer uma análise melhor sobre o time do Chelsea, os principais jogadores, né, como é que o time tá lá na Inglaterra, tudo, né. Inclusive, por sinal, né, um jogo que foi realizado no último dia 4 de dezembro, e o Chelsea, né, ontem, na verdade, estou gravando esse podcast exatamente no dia 5 de dezembro, então o jogo foi ontem, dia 4. O Chelsea, inclusive, venceu por 5-1 o Southampton, né? Por 5-1. Então, assim, é um time que dispensa comentários, né? O Chelsea é um time muito, muito forte da Premier League, né? Um time tradicional e certamente, na minha opinião, na minha concepção, eu acredito que na maioria de todos, né? Vai ser um dos times mais difíceis. Inclusive, nesse momento, na classificação da Premier League, o Chelsea está em segundo lugar, segundo colocado, atrás do Liverpool, né? O Chelsea está ali brigando na parte de cima da tabela, na Premier League. Então, assim, é um time que dispensa comentário, né? Tradicional e um time muito forte. E que certamente vai ser um dos mais difíceis, se não o mais difícil para o Flamengo. Tô falando dos mais difíceis porque, na minha opinião, analisando bem o futebol mundial, não existe jogo fácil. Não existe torneio fácil, campeonato fácil, mundial fácil, nada é fácil. O nível mundial de futebol tem aumentado. A gente pode tirar, inclusive, por aqui mesmo pelo continente americano, sul-americano. A gente imaginava que antigamente, né, assim, hoje em dia, a gente imagina que em tese o Flamengo, um time bilionário, né, com um orçamento bilionário, um time com jogadores milionários e tudo, em tese era para entrar numa Libertadores como favoritaço. Só que a gente sabe que isso não acontece na prática, por muitas razões, muitas falhas que a gente tem falado por aqui do próprio Flamengo, da diretoria, de treinadores, de jogadores, enfim, uma série de falhas que o time comete, acaba ficando aquém daquilo que se espera, porque a gente espera sempre um desempenho melhor do Flamengo, mas também tem a competência dos adversários. A gente tem que imaginar que os adversários também são bem qualificados. Hoje em dia não tem bobo no futebol. Hoje em dia o futebol ele é feito de vários times e times bons, inclusive na América do Sul. Então a gente não se restringe à América do Sul. Imagina que esse panorama também é de maneira mundial. Inclusive no nosso grupo vai ter um time da Tunísia e um time do Lyon. Em tese também, o segundo time mais difícil para o Flamengo, para enfrentar o Flamengo, seria o Lyon, né? O Leão do México, que é um bom time, né? Um bom time. Também a gente vai fazer uma análise depois mais detalhada, a gente vai fazer uma ficha técnica e trazer em outro episódio. Peço que você coloque nos comentários, se acompanha no Spotify, por exemplo, tem opção de comentar. Coloque nos comentários do Spotify se você quer que eu traga aqui algum episódio falando sobre os times que o Flamengo vai enfrentar no Mundial, né? Coloca nos comentários a sua opinião, o que você achou do grupo do Flamengo nesse Mundial de Clubes. Se você acompanha no Spotify, dá para você comentar. Se acompanha no YouTube também, você pode colocar nos comentários do YouTube o que você acha desse grupo do Flamengo, que é o grupo D do Super Mundial. Então aqui em tese o time mais fácil seria o Esperance de Tunis, que será inclusive o time que o Flamengo vai enfrentar na estreia, e o time mais difícil seria o Chelsea. O Leão fica ali entre intermediário, não é o mais difícil, mas também em teoria, claro, não é o mais fácil. Então, na minha concepção, o Flamengo tem tudo para sair como segundo colocado, pelo menos, nesse grupo. Mas futebol pode acontecer de tudo, né? A gente sabe, são 6 meses, pode acontecer muita coisa, de bem ou de ruim pro Flamengo, né? Porque a gente lembra, por exemplo, esse ano, que a gente tava muito bem, né? Tava se desenvolvendo, se enrolando. Infelizmente, aconteceu lesões, né? Contusões de jogadores importantes, que acabaram, de alguma maneira, atrapalhando o projeto do Flamengo como um todo. Então a gente sabe que tudo pode acontecer, tanto pra gente, né? Espero que não aconteça pra gente, mas quanto também para os adversários pode acontecer uma série de coisas que podem mudar
a dinâmica desses jogos do Mundial. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse grupo do Flamengo? Você achou que é um bom grupo? Dá pra gente atropelar o Esperance de Tunis na estreia, vencer o Lyon, ou quem sabe até beliscar o empate, por que não, com o Chelsea? Quero saber sua opinião sobre o que o Flamengo pode enfrentar nesse próximo Mundial 2025. Muito bem, vamos falar agora sobre o retrospecto do Flamengo, né? Como eu não gravei podcast nos últimos dias, falando de Mengão Queridão, vamos falar um retrospecto do Flamengo que tem acontecido com o Flamengo nesses últimos dias. Flamengo nos últimos jogos, que a gente não comentou por aqui, ele empatou em 0-0 com o Fortaleza, ganhou do Internacional de virada, por 3-2, o Internacional quase foi para cima do Flamengo ali, mas o Flamengo conseguiu segurar e conseguiu vencer, e 3-0 no Criciúma, último jogo aí, ontem, né, dia 4, eu gravei esse podcast no dia 5 de dezembro, então o Flamengo venceu por 3-0 com certa facilidade. Inclusive detalhar que o Criciúma precisava desesperadamente da vitória, o Flamengo não fez força nenhuma. Foi um jogo até feio de assistir, porque foi um jogo muito fraco, porque o Flamengo não atacava e o Criciúma também não tinha poder de atacar, não conseguia fazer um ataque também muito efetivo, e ficou nessa, né? Ficou o Flamengo sem atacar, o Criciúma sem atacar, mas o que o Flamengo fez foi suficiente para conseguir a vitória de 3-0, né? O time muito bem, tranquilamente ali. O Varela fez o primeiro gol, né? Fez o primeiro gol, um chute primeira, numa jogada ali já no finalzinho do primeiro tempo. Depois o Bruno Henrique marcou no segundo tempo de pênalti, depois ali de um pênalti no jogador do Criciúma, né? Colocar a mão na bola, num chute, se eu não estou enganado, não estou lembrado agora. Chute do Luiz Araújo, né? Luiz Araújo que voltou depois de um bom tempo, né, afastado nos gramados por conta de uma lesão. Não salvo engano, foi em agosto que ele lesionou. Um bom tempo depois da lesão que ele teve, ele retornou muito bem. Jogou bem, né? Inclusive foi o lance que originou o pênalti, foi um chute dele de fora da área. É uma característica muito boa que faz muita falta no Flamengo, que é o do Luiz Araújo, que é um jogador que chuta muito de fora da área. E no último lance ali do gol, né, quem fez o último gol, na verdade, foi o Luiz Araújo, né, recebeu uma bela enfiada de bola e fez um belo gol na saída do goleiro do Criciúma, finalizando ali a vitória do Flamengo por 3-0, vitória tranquila do Mengão Queridão em cima da equipe do Criciúma. E os últimos jogos, né, não só os placares, mas os jogos em si, mostram aí a consistência do Felipe Luiz, né, mostra como o Felipe Luiz, ele tem tido uma consistência ali nos treinamentos dele, colocando a equipe ali para fazer um tipo de. Ele tem um formato de jogo para cada situação, né? Ontem foi uma situação atípica porque, inclusive, o time estava todo, vamos dizer assim, desmontado. O time estava muito diferente, muito jogador reserva, estava uma mescla muito grande, então não tinha um time ali com muito entrosamento. Mas ainda assim, o time conseguiu entregar e fazer um resultado bom, né, nessa reta final do Brasileirão. Com esse resultado, o Flamengo fica em terceiro e nem sobe nem desce, fica em terceiro, porque por mais que pontue, né, com os resultados que aconteceram ontem, por mais que pontue alguma coisa, o Flamengo não sobe. Por mais que perca ponto, ele não desce. Então o último jogo, basicamente, vai ser só para cumprir tabela e, principalmente, para despedida do Gabriel Barbosa, ou Gabigol. Jogo no domingo, às 16 horas, com despedida do Gabriel Barbosa, e vamos falar sobre isso no próximo bloco. E a torcida esgotou, pessoal, simplesmente esgotou os ingressos para a despedida do Gabriel Barbosa. Foram 55.380 ingressos vendidos e já foram vendidos para o jogo contra o Vitória, que vai ter, obviamente, um clima de festa. Como eu falei anteriormente, o Flamengo cumpre sua tabela, não tem muito o que fazer neste domingo, somente ali uma festa, praticamente algo festivo, que vai ser aí a despedida, né, do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que, assim, apesar de tudo que ele fez, a gente comentou aqui durante todo o ano, né, eu sempre falei sobre o que ele fez de bom, de ruim, né, ultimamente fez muita coisa ruim, mas isso certamente não apaga da memória o que ele fez pelo Flamengo. Tanto que ele, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, juntamente com o Zico, são aí simplesmente os maiores, né, detentores
de títulos, né? Com a camisa do Flamengo. São 13 títulos com a camisa do Flamengo. 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e 4 estaduais. 13 títulos, não é pouca coisa não, viu? E o Gabigol é o 6º maior artilheiro da história do clube, com 160 gols em 307 jogos. O total de jogos com a camisa do Mengão. Então, assim, não são números, qualquer número não, é um número, assim, um número muito bom, uma marca expressiva e que já faz parte da história do Mengão queridão, né? O Flamengo já está planejando uma grande festa no jogo, com ações de marketing, inclusive, pelo que foi veiculado, vai ter até bandeiras personalizadas, vai ter copos, né, talvez personalizados, aí com o rosto do Gabigol. Também, né, vai ter ali pelo que eu vi também, vai ter mosaico. Então, assim, vai ser uma festa à parte. Vai ser uma despedida muito digna para o Gabigol, apesar de toda a polêmica causada nos últimos dias, né, ou nos últimos anos, vamos dizer assim. A gente precisa, claro, agradecer o Gabriel Barbosa, o Gabigol, pelo que ele fez pelo Flamengo, né? Ele chegou no Flamengo e, lembrando, né, gente, a gente costuma falar do Gabriel Barbosa, mas assim, o Flamengo é uma equipe, é um time. Então não foi só ele que ganhou, temos vários jogadores importantíssimos no Flamengo, mas ele foi peça fundamental, um dos grandes artilheiros e também, não só por ser artilheiro, mas por fazer gols em momentos decisivos. Em momentos que o Flamengo precisava vencer, ele foi lá e fez os gols decisivos para poder garantir a vitória do Mengão queridão nos títulos que foi conquistado. O mais memorável, o mais histórico, ninguém vai esquecer. Certamente, se eu te perguntar onde você estava, como você viu esse jogo, se você assistiu, eu espero que você, flamenguista, tenha assistido esse jogo, porque foi um dos melhores jogos que nós, flamenguistas, assistimos nos últimos tempos. E eu lembro muito bem até hoje, estava no shopping da cidade que eu morava, com a minha esposa, minha cunhada assistindo lá. Flamengo perdendo de 1-0 do River Plate, e já tinha torcedor, tinha muito torcedor ali do Flamengo ali lá no shopping, né, já criticando, já querendo ali zoar a gente, quando o Gabriel Barbosa, né, faz o primeiro gol, uma belíssima jogada do Arrascaeta, do Bruno Henrique, né, do Bruno Henrique primeiro, depois do Arrascaeta que toca na frente da área, o Gabigol empurra para as redes, e o último lance, né, memorável, que é o chute, né, o lançamento, como queiram aí, do Diego Ribas, que vai parar ali, o zagueiro falha na jogada e sobra para o Gabigol, que acerta um belo chute que só de lembrar emociona, que simplesmente faz o torcedor rubro-negro que estava no estádio e em todo o Brasil, porque não em todo o mundo, vibrar de uma maneira emocionante. Só de falar, literalmente, pessoal, não tô brincando aqui só para fazer sensacionalismo, não. Literalmente, eu senti até um arrepio de falar sobre isso, tá? Assim, foi algo memorável, histórico. Entre vários gols decisivos que o Gabigol fez, na minha opinião, e eu creio que na opinião da maioria dos rubro-negros, esses dois foram os mais históricos e memoráveis do Flamengo. Porque o Flamengo há muito tempo não conquistava uma Libertadores. E aí, o Flamengo vai lá e consegue uma Libertadores com esse jogo dramático, sofrido, e com o Gabigol decidindo pro Flamengo, Mengão queridão. Então, o Gabigol sempre estará na história, apesar das polêmicas, das situações. Infelizmente, acontece esse tipo de coisa, né? E assim, a gente tem que criticar, obviamente, eu não vou deixar de criticar a postura dele, porque ele é um ídolo, mas ele vacilou muito, coisas que ele não deveria ter feito, que ele poderia ter evitado. Mas tudo bem. Tudo bem assim, no sentido de que ele merece a homenagem que vai receber. Esperamos que ele seja feliz na carreira dele, na caminhada dele, na jornada dele, onde quer que ele esteja, né? Como a gente costuma dizer, não contra o Flamengo, né? Pelo que se diz, ele vai pro Cruzeiro, não, ao que tudo indica, ele vai pro Cruzeiro, não sei se é exatamente isso, porque parece que o Cruzeiro tá até um pouco aí complicada a situação do Cruzeiro por conta de que está buscando uma classificação na Libertadores. O jogo de ontem, o Cruzeiro acabou perdendo para o Palmeiras. Isso complicou o acesso do Cruzeiro à Libertadores e certamente, se não tem acesso à Libertadores, isso pode complicar o orçamento do Cruzeiro, que é uma SAF. Então, assim, ninguém sabe o que vai acontecer, mas ao que foi veiculado, ao que tudo indica, o Cruzeiro está aí praticamente fechado, ou tem um pré-contrato, não sei como é que tá, com o Gabigol para o ano que vem, né? O ano 2025, o Gabigol certamente vai pisar, vai pintar ali no Cruzeiro. Então esperamos aí que seja uma festa muito bonita, emocionante, né? E para falar a verdade para vocês, pessoal, a gente critica porque critica mesmo, tem que criticar, eu critico e tenho que criticar mesmo. Só que eu posso falar a emoção que eu senti de estar assistindo o jogo do Flamengo aqui em Brasília, eu estou morando aqui agora em Brasília.
e assistindo Mané Garrincha, Flamengo e Criciúma. E eu assisti o jogo, né? O Gabigol começou na reserva e ele entrou no segundo tempo, né? Assim, eu vibrei muito. Eu virei quase que uma Gabizete nesse momento. Não é do meu feitio, mas assim, a gente vibra muito, né? Porque o clima, a atmosfera do estádio é totalmente diferente. Então, assim, eu vibrei muito, né, com a entrada dele. Quando ele fez o gol também de pênalti, que o Pedro já havia errado um pênalti, né? E teve a oportunidade ali de fazer um outro gol de pênalti. Ele conseguiu converter e o estádio veio abaixo ali na vitória do Flamengo sobre o Criciúma. Se eu não estou enganado, foi de 2-1, foi de 3-1. Não lembro agora nesse jogo, né? Acho que foi 3-1. O jogo foi 2-1, na verdade, um gol de Pedro, né? Um gol de Pedro e um gol do Gabigol, né? Na virada de 2-1 do Flamengo em cima do Criciúma. Então, assim, foi muito emocionante a gente ver ele entrar em campo e fazer o gol. Torcedor é assim mesmo, pessoal, a gente vibra, a gente critica, né? Mas, claro, isso eu relembro. Não podemos aí achar normal o jogador fazer o que ele fez, muitos comportamentos ruins e errados. A gente tem que colocar o Flamengo acima de qualquer jogador, de qualquer diretoria, de qualquer coisa. O Flamengo tem que estar acima de tudo e de todos, certo? Flamengo é Flamengo, Flamengo é instituição grandiosíssima, já dizia o Bruno Henrique. Tem muitas páginas no Instagram e é uma nação, pessoal. A gente não pode deixar que ninguém esteja acima do Mengão queridão. Então, a gente deve criticar sim, mas é merecida a festa que ele vai ter no Maracanã neste domingo. Espero que seja uma grande festa e nós estaremos aqui, voltando aqui para falar sobre essa festa, sobre o resultado do jogo e também para começar a falar sobre as projeções do Mengão queridão para a próxima temporada 2025, incluindo o Mundial. E eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência em todo o Brasil, porque não em todo o mundo. Muito obrigado pela sua audiência, amigo flamenguista, torcedor, torcedora. Peço que você comente, caso acompanhe no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho também. Se acompanhe através do podcast, coloque nos comentários aí no Spotify qual a sua opinião sobre o Mundial, o Flamengo no Mundial de Clubes, sua opinião sobre a despedida do Gabriel Barbosa, Gabigol, sobre o desempenho do Flamengo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro ou aquilo que você quiser dizer sobre nossos episódios de podcast. Sua opinião é sempre bem-vinda. Um abraço para você, saudações rubro-negras e até a próxima.